Tal em vez de pensamento positivo. Se antes de ler este livro você já se ocupou com as ideias de pensamento positivo, procurará um paralelo entre a arte de viver o tal, como eu a descrevi aqui, e as instruções que diversos autores forneceram para dominar os problemas da vida. A mim mesmo já foi indicado o livro de Norman Vincent Peale, que trata desse tema totalmente do ponto de vista do cristianismo do Novo Testamento. Ou seja, naturalmente, a sua qualidade de teólogo, Peale se refere em geral a ditados bíblicos. Mais tarde me ocuparei com diferentes variantes deste aprendizado. E de facto, há algo em comum entre o pensamento positivo e o caminho do tal. Mas existem também grandes diferenças. O que há em comum nos dois é que eles se referem a um poder que age em nossa vida, enquanto Peale se refere a um Deus onipotente em um local inatingível. Os outros autores sugerem o que é correto, o próprio interior das pessoas e o indicam como ponto de partida de energias estranhas, transpessoais. Para todos os aprendizados do pensamento positivo, há um reconhecimento comum. O pensar por si não causa nenhum efeito. Seus depoimentos são muito mais a expressão de um método novo que nega tudo o que é negativo para enxergar a realidade do cotidiano. Para selecionar problemas cotidianos, propõe-se não olhar para o problema, mas sim para a solução. E de tal maneira, imaginamos o problema em sua forma já solucionada e, se possível, praticamente invisível. Além disso, recomenda-se que se formule a solução futura na forma presente. Isto é, na sua imaginação, enxergar o estado desejado como já alcançado. Então, se desejar dinheiro, você não deve pensar e imaginar eu terei dinheiro. Porém, eu tenho dinheiro. Ou eu sou rico. Com estas fórmulas de pensamento, você se dirige a um endereço que, por sua vez, reside em sua consciência. Ele simplesmente o denomina Deus. Os outros o chamam de inconsciente, subconsciente ou o seu eu mais elevado. A princípio, são sinónimos do grande tal, que por sua vez é sinónimo daquilo que é inexprimível, como descrevem os sábios chineses. Nomes são sons e fumaça, formações de nosso pensamento limitado, e nunca se adequam ao conteúdo que eles indicam. Para os, para os pais do pensamento positivo, estava claro que a compreensão não tem acesso a esta dimensão. Você pode pensar eternamente e murmurar: eu estou saudável. Mas quando esta ideia não sair de alguma maneira do círculo material da consciência e pensamento, não haverá mudança em seu estado. É necessário encontrar algo complementar ao processo de pensamento, que consiga fazer os pedidos e desejos do pensador passarem por aquela área onde está a autoridade. Como solução, foi oferecida a autossugestão ou em uma forma de exercício intensivo de concentração, sendo que a pessoa se concentra na solução do problema até que o complexo caia por si próprio para áreas mais profundas da consciência ou através do pensamento praticado num estado de relaxamento profundo atingido por si próprio ou através de uma meditação semelhante ou idêntica a uma oração com a qual se pode conseguir uma fé inabalável. Na verdade, a rejeição de todo o tipo de dúvida é muito importante para o sucesso do jogo com os pensamentos de desejo e a influência do próprio destino através de um método.
De facto, não é apenas Norman Vincent Peale que promove esta fé no sucesso. Ele é apresentado por todos os intérpretes da escola de pensamento positivo como necessário para o seu funcionamento. E assim chegamos à falha grave do método. Mas eu não posso afirmar que não funcione se alguém se esforçar. Então, vamos seguir a sequência. O ponto comum básico entre o tal e o pensamento positivo está na origem do poder, do qual esperamos mudanças em nossa situação de vida e que elas realmente ocorram. Esta força é uma dimensão que existe dentro de todas as pessoas. Cada pessoa tem tal força desde o início e não precisa esforçar-se para consegui-la de alguma outra forma. Outro ponto em comum é o reconhecimento de que não se alcança esta dimensão mediante mero pensamento ou por um processo intelectual. E, a partir daí, os caminhos se separam. Estes, no final, com efeito, se unem novamente, mas no percurso intermediário não há semelhança. No pensamento positivo, supõe-se que este poder estranho seja um tipo de automatismo, que devemos determinar a solução desejada já no modelo de pensamento e de desejo. Ou deixamos detalhes em aberto. Não nos concentramos no problema propriamente dito, mas no estado final. Os autores do pensamento positivo sempre chamam a atenção de que aqui não se pode cometer erros, pois, senão facilmente pode ocorrer o contrário do desejado. Trata-se de identificar-se com a solução e não com o problema. Disfarçadamente, aqui, a inteligência reconhecida é tirada da autoridade interior das pessoas ou lhe é atribuída como função estereotipada. De fato, estas forças parecem reagir de forma rígida e impassível nas pessoas quando se tenta tocá-las apenas com o pensamento, reprimindo a verdadeira necessidade, imaginando dar continuidade a mudanças já realizadas na vida e à constante fuga da realidade. Esta é a falha grave da filosofia. Pensamento positivo impõe formalmente ao praticante que se desvie da realidade. As pessoas, já na juventude, se desviaram de seus sentimentos. O que atualmente sentimos e interpretamos como sentimentos, na verdade, é apenas o pensamento sobre os sentimentos, mas não são os próprios sentimentos. Nós nunca aprendemos direito a observar nossas emoções interiores, nos colocarmos ilimitadamente para elas e vivê-las. Entre o sentimento e nós existia sempre o pensamento. Em vez de contemplar nossos sentimentos e identificar-se com eles, dizer sim para eles, as pessoas reprimem aquilo que é desagradável para elas. A pessoa não percebe que com esta conduta vive o outro lado dos conteúdos positivos dos sentimentos, pois formou conceitos intelectuais para amor, felicidade, prazer ou os considera amor. Com o pensamento positivo, a pessoa ignora a miséria e sua existência e atribui-lhe, em sua criatividade, em sua imaginação, em seus sonhos diários, desvairadamente ou com um objetivo, um outro conteúdo diferente daquele existente. Uma vez que esta pessoa já não compreende a realidade, pois ela só torna acessível à consciência aqueles processos compatíveis com as diretrizes gerais da civilização na qual vive, ela se distancia totalmente de si e de seus problemas. Com este pensamento, ela valoriza e reforça o seu ego, pois o eu humano, o ego, é um produto do pensamento.
No momento em que a pessoa do tal procura se desprender, enviar os pensamentos ao lugar certo, esta ligação a processos materiais é formalmente reforçada. Viver apenas desta forma, reprimindo os meus problemas, ignorando-os ou transformando-os, sugerindo soluções para estes problemas ou condições de vida, é uma obra mal feita. Eu estarei assim me distanciando da totalidade da percepção da vida. Distancio-me na fuga da realidade, não da realidade relativa como eu a vejo basicamente, mas da realidade absoluta. Esta nunca posso percebê-la sem desvirtuações. Se eu me movimentar constantemente em uma névoa de ilusões, o tal nos ensina a soltar-nos de todos os compromissos e a rejeitar toda a autoridade estranha. Uma pessoa do tal não se submete a nenhuma ideologia, a nenhuma regulamentação. Quem se prescrever o pensamento positivo continuará na esfera de seus compromissos e dependências. Este tipo de pensamento não liberta ninguém. Pode ocorrer que, mediante a fé adequada, alguns problemas se solucionem, mas o medo e a falta de carinho continuarão a determinar a vida desta pessoa, independente daquilo que passa em seu pensamento. E como ela, adicionalmente, ainda corrige a realidade subjetiva, ignora aspectos parciais de natureza negativa. Sempre surgirão dúvidas se a sua ação é correta. Crença e dúvida são ambas criações do pensamento. São matéria e só têm efeito direto em nossa existência. Normas de crenças, ou constante dúvida ou pessimismo, só têm um efeito no cotidiano quando do pensamento do fiel resultar uma sugestão que tenha um efeito mais profundo que o próprio pensamento. Só o processo tirado de nossa consciência muda ou determina nosso destino. E a pessoa de pensamento positivo está à procura de independência e segurança, introduzindo a fé no poder de seu próprio eu, à sua autoridade interior ou a Deus. Mas, com isto, ela não se torna livre. Ela apenas acrescentou uma nova dimensão à sua dependência e condições de sua existência. Ou seja, a dependência desta fé. Não se exige nenhuma fé das pessoas do tal. Ela é nada mais. Ela pode crer ou duvidar enquanto ela for o que é. Nem um nem o outro pode fazer efeito nela. Ela se movimenta pela vida livre de dependências e autoridades. Através desta liberdade, ela enxerga coisas como elas realmente são. Ela não se engana, não tem ilusões. Ela confia no poder através da experiência e não por fé. Quando a sua vida está sombria, repleta de dificuldades e preocupações, ela percebe isto e não o ignora. Esta pessoa diz sim para a vida da maneira que ela se apresenta. Ela aceita os lados sombrios da mesma maneira que os iluminados. Ela se identifica com o seu medo ao invés de reprimi-lo ou passar por cima dele através de mecanismos de fuga. E assim ela adquire poder sobre o medo. Esse medo some da vida, justamente por não ter medo do medo. Veja, caro leitor, este é o segredo. Através da aceitação de todas as coisas que a vida oferece,
A pessoa do Tao nunca entra em conflito com a realidade. Ela observa os processos sem querer mexer neles ou modificá-los com os pensamentos. A mudança é importante saber isto. Influi por si mesmo em toda a enorme inteligência do Tao. Não temos de gostar de tudo que ocorre em nossa vida, ou que enxergamos objetiva e honestamente. Podemos deixá-lo também completamente sem comentários. Nossa inteligência, existente em nossa compreensão, reconhece as coisas desagradáveis, os problemas, os conflitos, antes mesmo que eles cheguem à consciência. Por isto, não tem sentido ter ideias com a nossa capacidade limitada de como deve ser a vida e depois nos prendermos a elas. As forças do Tao querem fluir livremente e sem obstáculos. Com qualquer medida de iniciativa própria, só estaríamos contrariando o efeito. Além disso, nossa própria ação espontânea só seria acelerada por esta criatividade excepcional, de maneira que a nossa vida já toma um rumo bem diferente do qual o atual, em consequência desta energia propulsora. De maneira geral, procure lembrar o que foi importante para você na vida até hoje. Se os seus sonhos se realizaram ou se você sempre foi capaz de tomar as decisões certas. Se você for sincero, constatará que desejos não realizados raramente causaram danos. Muito pelo contrário. Às vezes foi até bom que um desejo não se realizasse. Bem mais decisivo na vida de cada pessoa são as consequências das decisões que ela toma. Nestes casos, os erros podem ter uma consequência devastadora para o resto da vida. E a ação correta pode ser uma enorme bênção. O diálogo interior e o I Ching. O espírito do Tao é por natureza positivo. Quem viver da melhor maneira que conseguir no presente e voltar os seus sentidos àquilo que estiver lhe acontecendo, ficará livre das cargas do passado. O passado representará para esta pessoa uma formação de lembranças que ela utiliza só para fins de se orientar. A pessoa do Tao não tem preocupações, pois ela dá atenção aos problemas assim que eles surgem, ao invés de reprimi-los e dar-lhes a possibilidade de fazer constante pressão sobre ela. Quando você dominar esta maravilhosa arte de enxergar todas as coisas, poderá sentir como a vida pode ser bela e simples. Desafios, que podem ser até grandes, não apresentam mais uma ameaça para a tranquilidade interior, mas são encarados como realmente são, ou seja, desafios para as possibilidades interiores. E estas possibilidades nunca são mais fracas ou menores do que a pressão externa que sofremos. Existe um meio de entrar em contato com esta dimensão, de outra maneira que através do pensamento. Apesar de vivermos separados dela desde a nossa infância, para questioná-la e pedir conselho. Quem sabe da vida do meio do Tao também sabe que há milénios o livro das transformações chamado I Ching está ligado intimamente com o Tao. Existe um número incontável de livros sobre o I Ching e quero evitar repetir aqui o conteúdo desses livros. Se você decidir aproveitar as possibilidades realmente existentes no I Ching, não poderá deixar de comprar um bom livro sobre este assunto.
pois para o trabalho com o I Ching é indispensável uma boa tradução como obra de consulta. Conforme a avaliação do tradutor, você terá em suas mãos um livro que é considerado um oráculo por algumas pessoas, uma brincadeira, por discípulos sérios do tal, um instrumento seguro com o qual você pode participar da infindável sabedoria desta força estranha. E, por experiência própria, posso assegurar-lhe que esta última possibilidade é totalmente viável. Com o tempo, você desenvolverá um relacionamento de confiança com o I Ching e como método de conseguir um conhecimento sobre a profundeza do seu interior e dar-lhe sempre mais espaço em seus planejamentos. Existem pessoas que relatam que, para cada dia do ano, elas perguntam ao I Ching e fazem anotações. Depois comparam respectivamente ao acontecimento atual até que ponto os acontecimentos previstos pelo I Ching estavam certos. Ou seja, se as ações recomendadas eram corretas. Elas testemunham a impressionante exatidão das recomendações deste livro. Embora os textos de Lao Tse e Zhuangzi tenham surgido apenas nos últimos 2 ou 2,5 milénios, a história do Tao é significativamente mais antiga, perdendo-se na distância do tempo. Os dois autores acima citados não mencionaram o I Ching em seus escritos. A relação com o Tao surgiu somente mais tarde, mas mesmo assim a filosofia do I Ching está com a sua particularidade ligada à filosofia do Tao de forma inseparável. Os primeiros indícios da utilização do oráculo são bem antigos. Elas remontam a até 3.000 anos antes da nossa cronologia. Hoje as perguntas são feitas através de 3 moedas que jogamos 6 vezes e a partir do número de relação de cara e coroa resulta em um traço contínuo ou interrompido. O traço contínuo simboliza o masculino, chamado de Yang, e o interrompido simboliza o feminino, chamado de Yin. Destes 6 traços sobrepostos resulta um hexagrama. O máximo de hexagrama possíveis são 64 e o livro da transformação contém exatamente tantos ditados ou mensagens quanto são citados nele. Antigamente, no início, utilizavam-se ossos para isto. Esses ossos eram jogados e neles estavam traçadas tanto as perguntas como as respostas. Ainda hoje, ao orar a terra, os camponeses encontram tais ossos arqueológicos em grande quantidade. Não quero continuar a tratar da aplicação dos hexagramas. Isto você encontra bem melhor em qualquer livro sobre o I Ching. Se você quiser, pode procurar lá. Para mim, é importante expor como o diálogo interior pode funcionar-lhe com a sua estranha autoridade e como você pode alcançar este auxílio para decisões que lhe garantirão ações seguras em todas as situações da vida. Este diálogo interior também é possível sem a intermediação do I Ching, mas isto existe muita experiência, pois neste caso sempre haverá o perigo de se auto-enganar em consequência de pensamentos que interfiram. Tais pensamentos são praticamente excluídos na utilização consequente dos livros da transformação. Mesmo assim, mais tarde, eu ainda tratarei da aplicação do assim chamado diálogo interior, do diálogo com o seu Tao. Mas antes quero familiarizá-lo com as possibilidades do I Ching em sua aplicação prática. E considera o I Ching
como uma brincadeira, só enxergou as coisas superficialmente. Só sabe sobre si mesmo coisas que se encontram na parte mais externa de sua personalidade. Poderíamos até considerar os textos do livro da transformação ambíguos ou místicos se os encararmos superficialmente. Aqui o problema também é a tradução. O chinês é uma linguagem de símbolos e deixa um espaço maior para a interpretação própria do tradutor. Isto você pode perceber melhor em poesias que foram traduzidas do chinês. Muitas vezes nem se consegue reconhecer uma mesma poesia traduzidas por diferentes tradutores. Apesar destas suas deficiências, o I Ching preenche a sua finalidade. Quem tentar viver no espírito do Tao perceberá logo que a intensidade e força da sua intuição aumentaram. E sem esta intuição, o I Ching servirá para você um livro fechado a 7 chaves. Ou você continuará incapaz de descobrir o sentido em forma de mensagem para você. A maneira de interrogar o oráculo é relativamente fácil. Suponhamos que temos um problema e quem não tem. Agora, em seus pensamentos, ocupe-se intensivamente com este problema. Depois, pare de pensar sobre eles. Mas procure enxergar mesmo assim o problema. Desta vez de forma bem neutra, sem dar-lhe algum significado, sem lhe procurar uma solução. Eu sei que no início isto é difícil. Você terá a impressão de que, abandonando, o pensamento estará perdendo a referência com este problema. Mas isto só parece ser assim. Na verdade, é exatamente no momento em que você parou de pensar no problema e ele só está vagando em sua mente, você chegou o mais perto possível dele. A partir deste problema surge a pergunta que você quer fazer ao I Ching, que atua representando o seu Tao. Anote essa pergunta claramente e sem duplo sentido, não de forma devo ou não devo, sem sim ou não. Não é necessário anotar a pergunta, mas existe esta possibilidade uma vez que você já está trabalhando com lápis e papel por causa dos hexagramas que tem de anotar. Depois de ter criado uma forte relação com a sua pergunta ou o seu problema, jogue 3 moedas quaisquer por 6 vezes. Então você pode desenhar o seu hexagrama. São aqueles 6 traços contínuos ou interrompidos sobrepostos. Nesse momento você precisa do seu I Ching. Em cada um desses livros há uma tabela com 64 hexagramas possíveis e um número correspondente que lhe dá uma explicação sobre o texto da resposta de sua pergunta. Você terá uma das 64 respostas. Na prática, o número é bem maior por causa das transformações, mas isto é melhor você ler em uma obra especializada. Você escolhe a resposta adequada e pode aprofundar-se neste texto. Eu mesmo, em regra, só observo as poucas linhas do assim chamado parecer, que geralmente estão bem no início. Mas isto fica por conta da sensibilidade e avaliação de cada um. É bem possível que a sua resposta consista numa única referência que se esconde dentro de 1500 folhas impressas. Mas agora a sua intuição entra em jogo. Normalmente você logo sabe qual é exatamente a resposta para você. Com a minha experiência, este sistema de perguntar funciona absolutamente certo. Nas respostas, você deveria principalmente levar em conta que, em consequência da maneira como você viu o seu problema, da forma que você o enfrentou, provavelmente a solução já foi despercebidamente encaminhada, pois cada problema já contém em si a sua solução, por paradoxal que esta possa parecer. É diferente de quando você faz perguntas referentes ao futuro. Você pode partir do princípio de que
esta dimensão, que é parte integrante sua, não está ligada ao tempo. Sua forma de ação ocorre sempre no presente, que abrange a totalidade daquilo que você chama de futuro. Aqui há sempre interpretações absurdas quando alguém diz que não se pode ter informações do futuro, pois as coisas ainda não aconteceram e ninguém pode saber como aconteceriam, ou supor que só se poderia saber hoje. Um acontecimento futuro, se o nosso comportamento fosse pré-determinado e que não possuíamos vontade própria. Ambas são interpretações completamente absurdas. Se este poder está bem além do tempo, significa que o que você fizer voluntariamente no futuro é previsível. Está escrito que o sábio do tal enxerga o rastro do pássaro no ar antes mesmo que ele tenha voado por lá. É isto que eu quero dizer quando falo que o seu espírito, aquilo que não é acessível ao seu intelecto, tem uma visão de suas ações futuras antes mesmo que elas tenham ocorrido. É exatamente aí que está o grande valor e o significado do I Ching. Quando fizer muito tempo que você já estiver vivendo no espírito total, isto é, ficando muito tempo no presente, a sua intuição terá um efeito muito mais forte do que agora. As suas ações serão mais espontâneas. Você aprende a confiar na sua intuição ao invés de enfrentar os desafios do cotidiano com análises intelectuais. Cresce em você também a característica de perguntas que você se faz interiormente encontrarem a resposta espontaneamente na sua mente, partindo da mesma força que no I Ching. Isto eu chamo de diálogo interior. Se no início as respostas surgem hesitando, logo virá o tempo em que a pergunta e a resposta formam uma unidade fechada. A sua capacidade de se pôr também terá uma nova dimensão. Em muitos assuntos você desenvolverá um sentimento, um instinto para o futuro decorrer da coisa, sem maiores perguntas ou pensamentos. Este instinto aparece por si só. Você não precisa fazer nada mais do que, confiante, orientar-se por ele. Esta é a essência da arte de viver no tal, onde, em vez do pensamento, da análise intelectual, são as nossas características localizadas em nosso interior que têm um valor bem maior. Depende apenas de você mesmo. Em que medida deixará estes dons naturais trabalharem em você? Enquanto colocar em todas as ocasiões a sua razão com todos os preconceitos, querendo saber tudo melhor e com suas informações erradas sobre a realidade, você não conseguirá libertar-se da miséria da sua existência.